Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos ver se esse é o último vídeo de hoje. Pretendemos. Número 226, os satélites, a Gênesis capítulo 6, né? Então a questão de número 27, porque a questão de número 7 encerra-se o tema. E o próximo tema, os cometas. Então você observa o sincronismo, depois a Via Láctea. De forma que eu procuro tecer comentários aqui embasado neste livro aqui, ó, Evolução em Dois Mundos. Esse livro é tão fácil que depois que nós terminarmos o livro A Gênese, se der tempo de vó, porque vó tá com a nova programação aí, não sei, mas se der tempo nós vamos esmiuçar esse livro aqui para você ver como é fácil esse livro aqui. Então aqui esse livro fala da cocriação em plano menor, cocriação em plano maior, né? Então, olha só para você ver, plasma divino, isso aqui é muito fácil. Cocriação em plano maior, impérios estelares, impérios. Imagine bilhões de galáxias. Pronto. Aí fala aqui também, nossa galáxia, forças atômicas, luz e calor, cocriação em plano menor. Então, gente, nós não estamos falando nada que não se encontra aqui. Às vezes é porque as pessoas não compreendem, a gente entende e a gente respeita também, né? Então, nós vamos continuar aqui, questão 27. Além de seus satélites ou luas, planeta Saturno apresenta o fenômeno especial do anel, né? É gostoso, né, quando a gente olha assim pelo telescópio e que a gente vê aqueles anéis, né, de Saturno, né? Então, será que aquilo ali se formou também por acaso? É lógico que não. É lógico que não. Posso ter certeza de uma coisa, nós estamos dizendo. Os anéis de Saturno não estão ali apenas para enfeite. Não estão ali para enfeite, para enfeitar o planeta Saturno. O que as pessoas não têm conhecimento é que os anéis de Saturno, eles não só ajudam no equilíbrio do planeta, nas estações do planeta, como também todos aqueles asteroides que compõem o corpo, os asteroides que compõem o corpo dos anéis, todos são habitados. Nós podemos dizer da seguinte forma: 90% dos habitantes de Saturno residem nos anéis e não no planeta, na massa de Saturno. As energias centrípeta
e centrífuga. Então, aqui, enquanto nós habitamos, né, a crosta do planeta, lá eles habitam os anéis, os habitantes, 90%, tá, gente? 90% dos habitantes lá residem nos anéis. Agora, é óbvio que os telescópios, eles só conseguem fotografar o esqueleto de Saturno com o esqueleto de seus anéis. Eles não conseguem fotografar o corpo de Saturno e o corpo dos anéis que encontram-se noutra dimensão. Você conseguiu entender isso? Que 90% dos habitantes de Saturno reside nos anéis e não na massa de Saturno, e que, de certa forma, tanto os anéis sustenta o planeta Saturno, quanto o planeta Saturno sustenta os anéis dele. É uma balança, um auxilia o outro. Ah, mas por que isso? Ora, gente, isso é segredo de Deus. Nós não podemos interferir no segredo de Deus, não. Nós só podemos dizer isso, que muitos não imaginavam que fosse dessa forma, não é? Então, além de seus satélites ou luas, o planeta Saturno apresenta o fenômeno especial do anel. Só que não é do anel, é dos anéis. Mas tudo bem. Que visto de longe parecem cercá-lo de uma como auréola branca. Esse anel é com efeito o resultado de uma separação que se operou no equador de Saturno, corretamente. Foram massas que se separaram da região do equador de Saturno, no momento, na nebulosa, quando Saturno também passou pelo o mesmo processo de elaboração igual à Terra, a proporção de massas inseridas na Terra para que no momento centrífuga fosse eliminada no espaço para formar a Lua. Isso ocorreu também em Saturno, né? Esse anel é com efeito o resultado de uma separação que se operou no equador de Saturno. Tanto é que a nossa Terra a nossa Lua, aliás, é habitada, como também o anel de Saturno, os anéis de Saturno são habitados. Por que Porque existe lá, é lógico que olhando através dos telescópios, as pessoas conseguem visualizar o anel, mas existe divisórias, como se fosse uma matização, como se fosse um arco-íris. Observe para você ver. E cada matização daquela, cada arco-íris daquele,
corresponde-se a um grau evolutivo. Eu posso dizer com todo respeito que Saturno e Júpiter são os planetas mais evoluídos no nosso sistema solar. Júpiter, Saturno, depois Marte, e depois tem outros por aí, tadinho, vamos deixar eles de lado, né? Então, operou no equador de Saturno. Ainda nos tempos primitivos, é lógico, nos tempos primitivos, quando Saturno foi, né, a sua massa foi desagregada da nebulosa, né, da nebulosa, esqueci o nome dela agora, mas tudo bem, não tem problema não. Nos tempos primitivos, do mesmo modo que uma zona equatorial se escapou da Terra, igual o que aconteceu com a Terra e a Lua, para formar o seu satélite. Mesma coisa. A única diferença é que a massa que se separou do sistema equatorial da Terra era uma massa menor e ela foi até uma determinada região e parou 348 milhões e 400 milhões de quilômetros. Pronto. Lá não, a massa era tão grande que eu posso dizer isso a você com todo respeito. Se não tivesse ocorrido essa desagregação equatorial dessa massa que se desprendeu de Saturno, ele no sistema solar seria muito maior que o sistema Júpiter. Só que o sistema Júpiter sólido, gasoso, e Saturno é sólido. Então imagine a briga desses dois irmãos, um disputando com o outro qual ser maior. Mas por que houve essa separação no sistema equatorial de Saturno? Então ele foi reduzido a menor que Júpiter, que continua gasoso sendo o maior do sistema solar. Mas como já dissemos, o núcleo de Júpiter é sólido, né? É sólido. Eu acho que eu estou falando gasoso, mas eu estou confundindo. É sólido, né? Gasoso é a tua superfície. O teu interior é sólido. E o Saturno é sólido. Saturno não é gasoso. Então, a diferença consiste em que o anel de Saturno se formou em todas as suas partes. Quer dizer, em todas as suas partes, né? Circundando todo o planeta. Em todas as suas partes, de moléculas homogêneas, provavelmente já em certo estado de condensação. Agora observe uma coisa aqui, em todas as suas partes, de moléculas homogêneas, provavelmente. O que significa isso? Eles não têm certeza do elemento constituinte. Esse provavelmente deixa-se na expectativa, né? Deixa no improvável, não é o provável, no improvável. Então,
de moléculas homogêneas, provavelmente já em certo estado de condensação, porque é preciso entender que todos aqueles blocos, eles passou por um processo de condensação e hoje são blocos sólidos. E pode, dessa maneira, continuar o seu movimento de rotação no mesmo sentido e em tempo quase igual ao do que anima o planeta. Então, olha só para você ver. A rotação do anel é praticamente idêntico à rotação gravitacional do planeta. Você entendeu? Praticamente idêntico. Olha só. E pode, dessa maneira, continuar o seu movimento de rotação no mesmo sentido e em tempo quase igual do que anima o planeta. Então, o anel, ele obedece praticamente à mesma rotação do planeta, né? Se um dos pontos desse anel houvesse ficado, se houvesse, ele não está dizendo que isso ocorreu, ele está apenas supondo, né? Se um dos pontos desse anel houvesse ficado mais denso do que outro, uma ou muitas aglomerações de substâncias se teriam subitamente operado e Saturno contaria muitos satélites a mais. Isso ele está supondo, porque isso não ocorreu, né? Então é preciso entender que Saturno ele possui 82 satélites, né? E também um anel que é considerado vários anéis pelo fato da matização. Então, se você observar, você não vai ver uma camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 anel. Não. Você vai ver um anel só. É isso que nós estamos tentando explicar desde o princípio. Um anel só. Só que um anel matizado. Um anel matizado. E cada matização daquela ali corresponde-se a um ciclo evolutivo de seres que ali residem. Onde nós já dissemos e vou repetir, 90% da população que reside em Saturno reside no anel, reside nos ciclos de matização e 10% reside no planeta. Isso é uma suposição, só para, né? Vamos pensar da seguinte forma, que o planeta em si, ele praticamente serve-se de lua ao anel. Só que não é. É uma suposição. Já que Galileu faz a suposição dele, nós fazemos também. Porque nós conhecemos outros elementos, os quais constituídos e constitutivos, que nós podemos dizer o que nós estamos dizendo. Caso contrário, não teríamos a autorização para dizer isso. Então, com relação aos habitantes que habitam 90% o anel nas matizações, isso é novidade. Só que a astronomia não conhece isso. Cientista, eu posso dizer, 99,9% dos espíritas desconhece isso. Para eles, eu sou um louco.
Da mesma forma como judiaram de Galileu Galilei lá, se eu tivesse nascido naquela época lá, eu tinha ido para a fogueira também com Galileu. Mas você acha que eu estou preocupado com fogueira? Então, olha aqui, ó. Se um dos pontos desse anel houvesse ficado mais denso do que outro, uma ou muitas aglomerações de substâncias se teriam subitamente operado e Saturno contaria muitos satélites, mais satélites, além dos 82 que ele possui, a mais. Desde a época da sua formação, esse anel se solidificou do mesmo modo que os outros corpos planetários. Você entendeu agora? Que maravilha! Esse anel que no princípio ele não era sólido, e sim detentor de vários elementos, inclusive a matéria não sólida, mas que depois se solidificou, transformando tudo em um só corpo, né? Então pensemos, como está escrito aqui, pensemos da seguinte forma: o anel matizado de Saturno, ele é sólido tanto quanto o planeta Saturno. Olha que magnífico. Agora, você acha que os ministros de Deus e os arquitetos siderais, eles criariam esse anel matizado, solidificado, obedecendo todos os sistemas gravitacionais do planeta, obedecendo todos os desígnios das leis do Criador, só para enfeitar o sistema solar? Só? Não, né, gente? De forma alguma. Eu vou repetir. Em Saturno, 90% dos seres, eles residem neste anel. O anel é que é habitado. 10% reside no planeta Saturno. Agora, quantos bilhões de seres reside Saturno? Juntamente com o seu anel, né? Nós não temos noção. Nós temos noção pouca até 2023 que a Terra possui aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Mas comparando-se a Terra com Saturno, analise para você ver quantas mil terras, né? Ou melhor, quantas centenas de terra da massa da Terra não é preciso para formar-se a massa solidificada de Saturno. Mas tudo é necessário. Pode ter certeza de que se nesse exato momento entra em extinção a Terra e a Lua, desestrutura todos os outros planetas do nosso sistema solar. Todos os outros planetas do nosso sistema solar entram em colapso. Entram em colapso. Porque uns dependem dos outros na lei da gravitação,
a lei de gravidade, de atração, né? Uns dependem dos outros. Essa energia, é esse magnetismo. Então, se falta um corpo ali, desestrutura de cá, falta desestrutura de lá. Então, se existe com abundância por toda a eternidade nos cosmos, nos universos, é disciplina, porque a disciplina e as leis, os desígnios do Criador faz parte dos atributos do Pai. Então, agora no próximo vídeo vai ser os cometas, mais do próximo vídeo, né?